preço do leite caiu 25,8% em 2025 e em dezembro bateu 9 meses seguidos de queda, segundo o CPEA. A resposta da classe política? Criar um Instituto Nacional do Leite, mas o Instituto não aumenta consumo, não corta custo e não faz milagre. Então a pergunta é simples: quem ganha quando o Estado resolve salvar o leite? Vamos mostrar aqui o grande problema que será gerado por esse novo instituto, caso ele seja criado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Bitvet, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Está tramitando na Câmara o PL número 20 de 2026, de autoria do deputado Sérgio Souza. O projeto pretende criar o Instituto Nacional do Leite. A promessa é elevar a competitividade e as exportações. O discurso apela para a crise de preços baixos ao produtor. Junto disso, entra no pacote o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Cadeia do Leite, o FNCL, pensado para financiar ações do setor. Só que a crise não é mística, ela aparece nos dados, e os dados contam uma história bem comum. A oferta subiu mais rápido do que a demanda, e o preço fez o que sempre faz: caiu. O CPEA aponta que em dezembro de 2025 o preço caiu pelo 9º mês seguido. A média Brasil ficou em 1,9966 por litro, e em 2025 terminou com uma queda acumulada de 25,8%. Isso não é detalhe, é um choque na renda da fazenda. É o produtor descartando animais produtivos. É manutenção ficando para depois. É investimento morrendo na praia. Segundo o IBGE, sob a gestão de Postman, a captação formal do terceiro trimestre de 2025 passou de 7 bilhões de litros. É muito leite entrando na indústria. Quando entra leite demais, o mercado precisa achar saída. Ou vende mais, ou estoca, ou derruba o preço. O estoque não é teoria, ele vira pressão direta sobre os derivados. Quando o preço do queijo e leite em pó cede, a indústria repassa a conta para a matéria-prima. O produtor sente primeiro, depois o resto da cadeia se ajusta. É nesse cenário que aparece a proposta do Instituto, e é aqui que a conversa precisa ficar mais madura. A verdade é que criar um órgão não muda nada. Não muda o clima, não muda o custo da ração, não muda a produtividade e não cria aumento de consumo por decreto. O que o Instituto faz é mudar incentivos. Ele cria comitês, orçamentos, cargos e novos programas, e quase sempre cria um novo caminho para a captura política. E quando vem junto com o fundo, o risco dobra. O projeto ainda tenta se inspirar no velho Instituto Brasileiro do Café, o IBC. O IBC foi criado para executar a política cafeeira. Ele concentrou decisões setoriais por décadas e foi extinto em 1990, no contexto de reforma e enxugamento do Estado. O motivo prático é simples: esse modelo envelhece mal, ele custa caro e vira um instrumento de interesse. Só que o problema do IBC não foi apenas o custo administrativo, o problema foi a lógica. Era a lógica de que um órgão central conseguiria administrar um mercado global complexo. E o café é um exemplo clássico de como isso sai do controle. Quando o governo tenta sustentar preços acima do nível de mercado, ele precisa dar um destino ao excedente. A conta não fecha sozinha. Se o preço está garantido, o produtor produz mais. Se o consumo não acompanha, sobra café. Daí vem armazéns lotados, custo financeiro e risco político. Aí vem a parte que virou símbolo. Em diferentes fases da política cafeeira, o Brasil adotou medidas de defesa de preço. Uma delas foi destruir parte do excedente para reduzir a oferta. O imaginário popular guarda isso como queimar café, e não é à toa. Queimar, afundar, estocar e descartar produto é o tipo de coisa que só aparece quando o Estado tenta vencer à força a lei da oferta e da demanda. O recado é simples: se você precisa destruir riqueza para salvar o setor, o modelo está errado. E mais, essa destruição não é paga pelo governo, ela é paga por alguém, pelo Tesouro, que é como o governo chama carinhosamente o dinheiro que extorquiu via impostos, pelo consumidor, pelo produtor mais fraco, ou por todos esses ao mesmo tempo. E o IBC também deixou outra herança. Ele criou um ambiente em que as decisões passavam por Brasília. Isso muda o comportamento do setor inteiro. A eficiência deixa de ser o centro e o centro vira a influência. O empresário passa a investir mais em relacionamento político do que em produtividade. O produtor passa a esperar a próxima política e assim nasce a dependência. É por isso que o IBC é um alerta para o leite. Porque o leite tem um problema adicional, ele não espera. A vaca come todo dia, a ordenha acontece todo dia. O leite estraga, a conta vence e a margem é curta. Se o Instituto entra para coordenar preços, o risco de erro é brutal. Um erro no café pode virar estoque de rolagem de dívida. Um erro no leite vira descarte, prejuízo imediato e quebra. Vira abate de vaca boa, vira abandono da atividade. Agora vamos falar do FNCL, porque ele é a peça mais perigosa do desenho. Instituto é poder, fundo é dinheiro. A combinação costuma ser a receita padrão para muita burocracia e mais um ão brasileiro, como mensalão, petrolão, aposentão e etc.
Um fundo setorial normalmente nasce com uma promessa bonita. Vamos financiar a pesquisa, vamos apoiar o pequeno, vamos promover a exportação, vamos dar assistência técnica, vamos garantir a soberania. Só que na prática, o fundo vira 3 coisas. Primeiro, vira uma máquina de repasse, e repasse chama intermediário, intermediário chama convênio, convênio chama consultoria, consultoria chama projeto, e projeto chama auditoria e burocracia. Segundo, o fundo vira instrumento político. Se o dinheiro pode ser direcionado, ele vira prêmio. Para aliados, para grupos com lobby, para quem fala mais alto. O pequeno que não tem tempo e nem acesso fica por último. Quando chega, chega uma migalha. E terceiro, o fundo cria uma ilusão de solução. Parece que agora tem recurso, só que o recurso não cria produtividade por decreto. E pior, o recurso tem custo de origem. Se vem de taxa, é imposto disfarçado. Se vem de orçamento, é disputa com saúde, segurança e saneamento. Quando o setor está em crise, esse tipo de fundo vira tentação, porque ele serve como uma narrativa. Estamos fazendo algo, só que fazer algo não é o mesmo que resolver. Como libertários, temos plena consciência de que burocratas e políticos não têm informação suficiente para otimizar uma cadeia viva. Eles não sabem o custo real de cada fazenda, não sabem a elasticidade do consumo em cada região, não sabem o timing de compra e venda de cada indústria. Quando o governo tenta corrigir preço, costuma corrigir pelo lado errado. Cria subsídios, fundo, barreira ou regra. Isso desloca o custo para o contribuinte e para o consumidor, e cria privilégio para quem tem acesso ao gabinete. Quem ganha com isso? Normalmente quem consegue sentar à mesa. Grandes indústrias conseguem, grandes cooperativas conseguem, importadores organizados também conseguem. O pequeno produtor sozinho vira figurante da audiência pública. Ele ganha promessa, e em época de campanha é disso que político vive. E aqui entra um ponto que muita gente do setor evita dizer. Preço baixo dói, mas também é um sinal. Sinal de excesso de oferta, de ajuste e de que a cadeia precisa aumentar a eficiência, diferenciar produto, melhorar a gestão, buscar nichos e exportar com competitividade real. Se você substituir esse sinal por um amortecedor político, adia o reajuste. E ajuste adiado volta depois, só que maior. Volta como crise mais longa, volta como endividamento, volta como dependência. A solução libertária possível não é dizer se virem, é exigir uma solução que funcione. A solução começa onde o Estado mais atrapalha. Tributo cumulativo, insegurança regulatória, custo logístico, burocracia que não mede risco e regras que punem o pequeno e poupam o grande. O setor precisa de ambiente para investir, de previsibilidade e de concorrência real. Precisa também de contratos melhores, com segurança jurídica, transparência de qualidade e clareza no pagamento. Aqui eu, autor desse artigo, falo como médico veterinário sem romantismo. Competitividade no leite nasce de manejo, nutrição, sanidade e gestão. Nasce de CCS e CBT sob controle, de produção por vaca e por hectare, de eficiência alimentar e de bem-estar animal que melhora o desempenho. Isso é técnica, e técnica não aparece com verborragia estatal. Também nasce de mercado, pagamento por qualidade bem desenhado, relação clara entre indústria e produtor, contratos com fórmula transparente, informação boa para tomada de decisão. Nada disso exige um instituto, exige liberdade, concorrência e menos interferência. O PL 20 de 2026 vende a ideia de coordenação, mas coordenação estatal vira controle, e controle vira disputa de poder. O resultado costuma ser menos inovação e menos adaptação. O resultado é mais dependência do setor em Brasília. E quando entra o FNCL, o incentivo se torna ainda mais torto, porque a pergunta muda de como eu produzo melhor para como eu acesso o fundo. Muda de como eu reduzo o custo para como eu viro prioridade do programa. Isso destrói o que é de mais importante em uma cadeia agropecuária saudável, a mentalidade de responsabilidade e melhoria contínua. Conclusão: o preço caiu porque a oferta aumentou e apertou os produtores. Isso aparece no CPEA e se explica pela captação formal do IBGE. Criar um instituto não resolve a causa, só muda quem manda na conversa e abre espaço para mais captura. O IBC mostra onde essa lógica pode parar. Quando o Estado tenta segurar o preço, destrói a riqueza para defender a narrativa, e isso nunca sai barato. Se querem ajudar o produtor de leite, cortem traves, reduzam o custo Brasil, façam o básico bem feito e deixem o setor respirar. Instituto é atalho político, e atalho político quase sempre termina em conta alta para a sociedade como um todo. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!